Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Devido à pandemia do Covid-19, nós estamos impedidos de congregar como fazíamos antes da crise. Já se passaram quase 2 meses da quarentena imposta pelas autoridades competentes e quase todos os estados da federação eles estão analisando se liberam ou não o acesso aos templos. Alguns estados têm liberado com uma série de restrições. E enquanto nós aguardamos a normalização e a superação desse quadro específico, eu quero te desafiar a prosseguir na nossa caminhada de fé, intercedendo uns pelos outros, ligando, mandando uma mensagem, na tentativa de atenuar a saudade de juntos, no mesmo lugar, podermos celebrar ao Senhor Jesus. Aproveitando essa deixa de juntos no mesmo lugar, eu quero meditar com você no vídeo de hoje, num texto que tem muito a nos ensinar em toda essa situação que nós estamos atravessando. É o Salmo de número 84. Este Salmo ele é chamado de a pérola dos Salmos. Ele fala da felicidade, a felicidade daquele que habita no santuário de Deus, a felicidade ou a alegria daqueles que peregrinam até o templo, a felicidade ou a alegria daqueles que confiam em Deus. O Salmo 84 faz parte dos salmos de peregrinação, que eram cânticos cantados pelos peregrinos enquanto eles faziam uma peregrinação ao Monte Sião ou a Jerusalém para adorar a Deus lá no templo. A poesia deste salmo retrata o lamento de alguém que está saudoso, que suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Uma pessoa completamente desejosa por estar desfrutando da presença de Deus. Nós não sabemos com a mais absoluta certeza quem escreveu este salmo, mas conforme o título é dos filhos de Coré ou para os filhos de Corá. O salmo de número 84 ele está dividido em 3 partes, cada uma delas separada uma da outra pela expressão selar, interlúdio ou pausa. Depende da versão aí da tradução. Isso está no finalzinho dos versos 4 e 8. A primeira parte dos versos 1 a 4 fala da comunhão de Sião, fala do anseio por estar na casa de Deus. A segunda parte fala da peregrinação até Sião, versículos 5 a 8, fala das dificuldades da caminhada. E a terceira parte fala do dia lá em Sião, no templo, do versículos 9 a 12, fala então sobre o descanso, a alegria de estar no santuário da casa do Senhor. Em cada uma dessas partes, em cada uma dessas divisões, o salmista apresenta a seguinte expressão: felizes ou bem-aventurados. Hoje eu quero meditar com você na primeira parte deste salmo. Dos próximos vídeos, ou nos nossos próximos encontros, nós meditaremos nas demais. Versículos de 1 a 4, o anseio por estar na casa de Deus. A ideia central aqui é a comunhão com Deus, que faz com que a sua luz e a sua proteção venha sobre todos aqueles que o buscam de coração. O versículo de número 1 fala da saudade do templo. O cântico inicia com uma declaração sobre o lugar da manifestação do Senhor. Veja comigo, versículo de número 1. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Uma outra versão, ela diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O salmista está se referindo ao templo. Para uma melhor compreensão deste salmo, faz-se necessário entender o papel do templo lá no Antigo Testamento. Naquela época, o tabernáculo era o lugar onde Deus residia. A narrativa bíblica, ela nos conta que por causa de um período de escassez e de fome em toda a terra, o povo hebreu ele foi para o Egito, lá eles se multiplicaram e permaneceram escravos até o dia em que eles foram libertados pelo Senhor através da vida de Moisés.
E o livro do Êxodo nos conta que durante essa jornada rumo à terra prometida, Moisés ele constrói lá no deserto uma tenda que era armada, que era montada fora, bem longe do arraial do povo de Deus, a chamada tenda do encontro, que era um lugar onde o Senhor se manifestava, onde o Senhor vinha falar com Moisés. Ali Moisés falava com Deus. Com o passar do tempo, Moisés pede a Deus para que ele venha habitar no meio do seu povo, e Deus o avisa de que não seria possível habitar no meio de um povo tão pecaminoso. Já pensou que triste? Porém, Deus toma a iniciativa para resolver, para amenizar aquela situação. E ele dá a Moisés instruções para construir um tabernáculo, uma tenda diferente, que seria armado não mais longe, agora no meio do arraial. Isso está lá em Êxodo capítulo 25. Ou seja, a partir da iniciativa de Deus, o lugar do encontro, o lugar da manifestação da presença do Altíssimo, não seria mais um local distante, longe, mas um local bem próximo do povo, mais exatamente no centro do acampamento, no centro do arraial, no centro das tribos de Israel. As tribos elas se assentariam à volta do tabernáculo. Perceba que em toda a narrativa bíblica, a mensagem do Senhor Deus para cada um de nós é que Ele almeja estar próximo, é que Ele deseja se relacionar com cada um de nós, e que diante da nossa incapacidade, Ele toma a iniciativa. O deísmo ensina que se Deus existe, Ele está longe demais para se importar e se relacionar conosco. Todavia, as Escrituras nos mostram que Deus existe e Ele está perto de todos aqueles que o buscam. Sempre foi assim no decorrer de toda a história humana. A palavra de Deus nos diz que os que o aceitam, os que aceitam esse gesto de graça, passam a conhecê-lo de perto, e os que recusam permanecem à distância para o seu próprio prejuízo. O salmista, lá no Salmo de número 138, a partir do verso de número 6, ele diz: ainda que o Senhor é excelso, Ele atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo Ele o conhece de longe. Os capítulos 35 a 39 do livro de Êxodo mostram que a construção do tabernáculo envolveu todo o povo, e que o tabernáculo resolveu o problema de se ter um Deus santo em meio a um povo pecaminoso. As cortinas, em especial o espesso véu do Santo dos Santos, que ficava num dos compartimentos lá do tabernáculo, servia como uma divisória entre Deus e os homens. Dessa maneira, Deus beneficiara todo o povo. É importante também lembrar que lá em Êxodo capítulo 23 e de novo no capítulo de número 34, Deus diz que todos os israelitas tinham por obrigação se apresentar diante do Senhor por no mínimo 3 vezes por ano para as festas religiosas principais de Israel. Do Êxodo até a monarquia, o tabernáculo construído por Moisés se tornou o ponto central da adoração. Já no período monárquico, o rei Salomão, após a morte do seu pai, o rei Davi, ele constrói o templo. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 2, até o capítulo de número 4. E no capítulo de número 5, do livro de 2 Crônicas, nos diz lá que quando o templo ficou pronto, todo o povo se reuniu para a celebração ao Senhor. E da mesma maneira que acontecia com o tabernáculo, uma nuvem da parte de Deus desceu sobre o templo, a glória do Senhor encheu todo aquele lugar, e aquilo foi visível para todos, ok? Então, quando o salmista ele escreve aqui o Salmo de número 84, essa realidade para ele está muito mais próxima do que para mim e para você. Ele está muito mais familiarizado com esse contexto histórico que eu acabei de fazer do que nós hoje. Só que tinha um fator agravante aqui quando ele escreve esse salmo.
ele estava impedido de ir a Jerusalém. Ele estava impedido do privilégio de ir ao templo adorar. Nós não sabemos o motivo que o impedia, certo é que ele estava longe. Era uma ausência involuntária do local de adoração. E essa ausência involuntária faz com que ele sinta uma profunda saudade do templo e da presença de Deus. Quando ele declara aqui no verso de número 1, como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos, a visão dele, o seu coração está na seguinte perspectiva: aquele que criou os céus e a terra, que tem o poder de fazer sozinho tudo o que ele desejar, ele me chama, ele me convida a adorá-lo, porque ele quer se relacionar comigo. Apesar da minha imperfeição, apesar dos meus erros, apesar dos meus pecados, apesar das minhas falhas, ele me chama para perto de si. E não apenas me chama, mas ele me capacita para ser um cooperador de sua obra. Ele me capacita não porque precisa de mim, mas porque me quer junto dele. Olha que tremendo. Talvez você aí do outro lado esteja pensando, ao me ouvir fazer essa contextualização histórica, o que muitos pensam ou dizem. Ok, pastor, a atitude do salmista é linda, é muito bonita, mas tudo isso mudou, tudo isso está no passado. O templo de Deus somos nós, pois já recebemos o Consolador. E eu vou dizer para você, sim, é verdade. Sabemos que a partir do encontro de Jesus com a mulher samaritana, lá no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus já fala para ela que a perspectiva do lugar da adoração mudou. Nós não estamos mais presos à figura do templo. Atos capítulo 7, verso de número 48, nos diz que o Altíssimo não habita mais em templos feitos por mãos de homens, por mãos humanas. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, nos diz que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Porém, eu preciso te alertar, cuidado, para não tirar os textos de seus contextos. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o símbolo visível da nossa nova realidade em Cristo Jesus, ele é caracterizado pela comunhão que mantemos com o Senhor Jesus e pela unidade espiritual de seus membros, ou seja, através da vida em comunhão a partir da igreja local. Se for possível, dê uma olhada lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso de número 12 até o 27. Considerado um dos maiores teólogos da história, o teólogo Karl Barth, falando sobre a igreja local, ele disse: percebemos a realidade da igreja invisível, mas é nas igrejas locais e visíveis que experimentamos praticamente esta realidade. Precisamos conhecer essa verdade da palavra de Deus, uma vez que vivemos em um tempo onde muitos procuram deslegitimizar, ou, enfim, tirar o papel, a importância, a relevância da igreja local. Outros alegam que tudo é reino e que assim, no entendimento dessas pessoas, não existe a necessidade de congregar. Eu gostaria de te desafiar a sempre que você ouvir ou olhar para o templo, você o fizesse na perspectiva, a igreja local, que você fizesse na perspectiva do lugar do ajuntamento dos salvos, para edificação mútua, do corpo de Cristo, do lugar da celebração conjunta, né, ao Senhor. No vídeo passado, da terceira parte das lições da oração sacerdotal de Jesus, eu destaquei que o Novo Testamento em nenhum momento retrata um cristão fora da comunhão da igreja local. A Bíblia está repleta de textos que nos ensina
que comprometer-se com a igreja local, é o movimento natural de quem participa do corpo de Cristo. É a partir dessa nossa nova realidade em Cristo Jesus que eu quero te convidar a refletir aqui os versos do salmista. Enquanto muitos de nós temos a oportunidade de se envolver e de desenvolver através da comunhão do corpo que acontece a partir da igreja local, mas que não o fazem, não o fazemos, o salmista, diante da impossibilidade de fazê-lo, utiliza os 2 primeiros versos para declarar o seu profundo sentimento para com o lugar onde toda a congregação se reúne, onde toda a comunidade local se reúne para adorar a Deus. Veja os versos de número 1 e verso de número 2. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A outra versão diz: quão amáveis são. E a parte A do versículo de número 2 diz: a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. Ele descreve o templo de Deus como agradável, como amável. Por quê? Preste atenção aqui antes de eu te responder para a seguinte questão. Congregar em uma comunidade local não lhe garante a salvação, mas é uma das consequências possíveis de ser desfrutada por aqueles que congregam. É o que diz o texto bíblico. Na congregação, no templo, na igreja, na comunidade local, nós experimentamos a presença do Senhor, nós recebemos instruções para a vida, nós somos instruídos ao vínculo de uma unidade fraternal. Na igreja, nós enxergamos e suprimos as necessidades uns dos outros. Nela, nós somos confrontados pela palavra. Nela, nós recebemos a capacitação de Deus para abandonarmos o pecado, renunciarmos à carne, renunciarmos o mundo. Na igreja de Cristo Jesus, nós somos desafiados a servir e uma série de outras coisas. É a mesma relação, só para você entender, que existe entre a graça de Deus e as boas obras. Efésios, no capítulo de número 2, versos 8 e 9, nos diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé e não pelas obras. Mas Tiago, lá no capítulo de número 2, versos 17 e 18, nos diz que o que evidencia a nossa fé e a nossa salvação são as boas obras. Assim como a fé sem obras, ela é morta, também não existe vida em Cristo sem se reunir como igreja, sem a comunhão entre os irmãos. A Bíblia, nova versão transformadora do mundo cristão, ela traduz da seguinte maneira o verso de número 2, ou a parte B do verso número 2. Sinto desejo profundo. Sim, eu morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. E aqui está então a nossa primeira lição da nossa reflexão de hoje no Salmo de número 84. Qual lição? Uma das maneiras de se constatar, de se mensurar, de provar que o nosso coração arde por Deus é através do nosso envolvimento com o corpo local, com a igreja no qual Deus plantou nossas vidas. Observe que o salmista, ele não tem saudades apenas do lugar, apenas do templo, mas da presença do Senhor Deus. A parte B do verso de número 2. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Outra versão diz: com todo o meu coração e todo o meu ser aclamarei ao Deus vivo. Não é uma igreja específica e nem uma denominação específica. O que ele ardentemente deseja é a presença de Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque tal fervor, devoção,
deveria caracterizar o anseio de todo cristão. É interessante analisar a declaração do salmista comparando com a ordem estabelecida por Deus lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, versos 4 e 5. Deus diz lá: ouve Israel, ou ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Em sua declaração aqui no Salmo de número 84, o salmista diz que a sua alma suspira, anela, desfalece, e que o seu coração e a sua carne ou o seu corpo exultam pelo Deus vivo. Coração, alma e força. Qual o desejo de sua alma hoje, meu querido ouvinte? O que a sua alma tem desejado ardentemente? Através destes versos, o salmista nos ensina que a presença de Deus, ou que na presença de Deus, nós encontramos plena realização. Veja, versículo de número 2, parte B. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Aqui está a segunda lição da nossa reflexão. Não confunda o templo e nem o que acontece no templo com a presença de Deus. Apesar do valor e da importância da vida em comunidade, a importância e o valor da igreja local, é possível estar no templo, envolvido na vida comunitária ou nas atividades da comunidade local, sem que de fato tenhamos comunhão com Deus. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo de número 13, a partir dos versos de número 24, Jesus ele conta uma parábola, a parábola do joio e do trigo, que explica bem essa relação. No versículo de número 3, aqui, o poeta ele vai utilizar a figura de dois pássaros para expressar o seu desejo pelo cuidado e pela proteção do Senhor. Veja comigo, verso de número 3. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. O pardal, até hoje, ou até os dias de hoje, é um pássaro de pouco valor. O Evangelho de Mateus, lá no capítulo de número 10, Jesus, num daqueles versículos lá, ele nos afirma que 2 pardais, naqueles dias, nos dias de Jesus, valiam uma moedinha de cêntio ou de asse, numa outra versão, que era uma moeda romana de cobre, que equivalia a 1/16 de um denário, ou seja, de um valor insignificante. A andorinha é uma ave vagante, migratória, e tipificando as figuras utilizadas aqui pelo salmista no Salmo de número 84, em uma contextualização para os dias de hoje, nós podemos afirmar que tanto o pobre, o aflito, o necessitado, quanto o errante, eles encontram o que precisam na comunhão da casa de Deus. E aqui está a terceira lição. O reino de Deus não faz acepção de pessoas. Ele está aberto a todos quanto queiram se relacionar com o Pai. Perceba que o salmista diz que os pássaros fazem o seu ninho junto ao altar. O que isso significa? Eles fazem o seu ninho junto ao lugar onde os pecadores são reconciliados com o Deus Santo. O pardal, como eu disse, ele representa aqui, numa tipificação, as pessoas simples, pessoas muitas vezes desprezadas e consideradas de pouco valor, mas que uma vez junto ao altar do Senhor, eles encontram casa, eles encontram um lugar para se abrigar,
eles encontram um lugar para se proteger, eles encontram um lugar para chamar de lar. A andorinha representa aqueles que abriram mão da liberdade de desfrutar os prazeres do mundo. Eram errantes, eram migratórios, mas uma vez no altar do Senhor, elas passam a fazer ninho. Em outras palavras, elas tornam-se reprodutoras, elas tornam-se produtivas. Aqui está a quarta lição da nossa reflexão do Salmo de número 84, nesses primeiros versos. A igreja é o melhor lugar para educar e cuidar dos filhos. A afirmação de Pedro, lá no livro de Atos, no capítulo de número 2, verso de número 39, de que a promessa era para todos aqueles que crescem ou que creem, e que também era para os seus filhos, está aqui concretizada no salmista. Na comunhão dos santos, os nossos filhos podem crescer perto do altar do Senhor. A poesia do salmista nos mostra o privilégio de estar perante o altar do Senhor e, ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade. Pássaros diferentes, de hábitos diferentes, de estilos de vida diferentes, mas que, através da proximidade do altar, o altar as leva a viver ou as faz viver pacificamente, em harmonia, de maneira que todos reproduzam. O salmista associou esta cena com o desejo que ardia em sua alma. Ele queria ter a mesma segurança que as aves que ele utiliza aqui encontraram ao viverem próximas do altar. Aqui está a quinta lição da nossa reflexão desses primeiros versos. Somente a presença de Deus pode nos trazer conforto e segurança. Por isso, o cristão ele deve desejar ardentemente a presença de Cristo e a comunhão dos salvos, dos santos em Cristo Jesus. Versículo de número 4 diz assim: como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes, bem-aventurados os que habitam em tua casa. O salmista faz uma referência aqui aos sacerdotes e aos levitas que tinham residência permanente, bem perto, bem próximo ao tabernáculo ou ao templo, e que se dedicavam inteiramente aos deveres sagrados. Eles são descritos aqui pelo salmista como abençoados ou como felizes. O salmista faz aqui uma comparação entre estes e aqueles que tinham apenas a oportunidade de ocasionalmente subir até o templo, subir até o tabernáculo, subir até a igreja, subir até o local de culto. Na parte final do verso número 4, o salmista sintetiza o propósito da reunião dos santos. Ele diz aqui que louvam-te sem cessar, louvor perpétuo. Para eles, o culto não terminaria, mas continuaria permanentemente, constantemente. E aqui em último está a nossa sexta lição da nossa meditação e reflexão de hoje. Na presença de Deus, nós desfrutamos da alegria verdadeira. Está lembrado lá do Evangelho de João, capítulo de número 15, verso de número 9? Jesus diz: como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. E no verso número 11, ele diz: estas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Eu quero concluir essa reflexão de hoje, lembrando que eu iniciei essa reflexão falando da situação atual em que nós estamos vivendo com a crise do Covid-19. Cremos que ela irá passar, eu creio que ela irá passar. Muitas pessoas estão preocupadas com as coisas que talvez nunca mais voltem a ser como antes. Eu particularmente acredito que é importante refletirmos sobre toda e qualquer mudança que acontece à nossa volta.
e que venha impactar as nossas vidas. E eu quero chamar a sua atenção, porque eu creio que o Senhor Deus quer nos chamar a atenção em meio a essa crise para a nossa relação com Ele e com a sua igreja, ou seja, para com as comunidades locais. Aquele lugar em que Ele tem edificado nos mais diferentes lugares, bairros, cidades, esquinas. Vivemos um tempo em que para muitos a igreja está fora de moda, que a Bíblia se tornou ultrapassada. Para piorar a situação, vivemos um tempo em que também líderes, ou muitos líderes e instituições religiosas fazem verdadeiros shows de pirotecnia para atrair as pessoas a seus templos, nem sempre com a proposta de os apresentar a Cristo de maneira bíblica, mas pelos mais sombrios interesses. Cultos estavam sendo preparados e ainda serão preparados para oferecer entretenimento e diversão, a fim de não ofender o público ouvinte. Métodos têm se tornado prioridade em muitos lugares. Investimentos têm sido feitos em profissionais nas áreas de marketing, psicologia, coaching e outros mais para garantir um auditório lotado e satisfeito consigo mesmo. Veja, não tenho o menor problema com nenhum tipo de profissional, mas a ideia aqui é fazer com que o auditório permaneça lotado e satisfeito consigo mesmo. Houve um tempo em que os pregadores diziam assim: procura uma igreja perto de sua casa. E infelizmente hoje nós somos obrigados a dizer: procure uma igreja que seja fiel às Sagradas Escrituras. Não importa a distância dessa igreja, dessa comunidade, da sua casa. Por isso a importância de você ler e estudar a Bíblia, pedindo para que o Espírito Santo de Deus te guie a toda a verdade. Concluo a minha reflexão lembrando que o Salmo de número 84 nos ensina que a prioridade de nossas vidas deve ser o de responder o convite do Senhor. Lembra do salmista? É estarmos em sua presença, não por obrigação, muito menos por interesse de suas benesses, mas pela vontade de estarmos próximos de Deus e de lhe oferecer a honra que só Ele merece. Livro dos Romanos, capítulo 11, verso de número 36. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Verso de número 4. Lembre-se disso. Como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. Numa outra versão, bem-aventurados os que habitam em tua casa. Aproveite a sua quarentena para rever a sua relação, o seu posicionamento, primeiro, para com Deus e segundo, para com o seu povo, para com a igreja, para com a comunidade local. Eu tenho a mais absoluta certeza que se aí onde você está, você dobrar os seus joelhos, você fizer uma oração de entrega ao Senhor e pedir para que o Espírito Santo de Deus te conduza a toda a verdade, eu sei que Ele vai te guiar e que você vai encontrar uma igreja que seja bíblica, para que você possa congregar e aprender cada vez mais dele e assim desfrutar dessa alegria. Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus levante sobre ti o rosto dele e te inunde de paz, que Ele tenha misericórdia de ti. Amém? Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.